Oi, miguxas! O vídeo de hoje, ele seria uma continuação de uma playlist que eu fiz, que eu comecei a fazer e fiz um vídeo só, onde eu conto a minha vida, mas em partes, né? Assim, trechinhos. Algumas pessoas já me perguntaram, Dom Covim, non cotô, proncovô. Então, eu resolvi fazer uma playlist e ir contando aos pouquinhos sobre a minha trajetória de vida. E o vídeo de hoje é muito especial para mim. Tô gravando aqui na frente do meu órgão. Quem é da congregação conhece, né, gente? Ó, já apresentando para vocês aqui meu órgão maravilhoso, minha relíquia. Esse inário é o inário antigo, tá? Então eu sou das antigas mesmo. Eu era das antigas. Enfim, vamos lá. Quando que tudo começou? Então, esse primeiro vídeo que eu fiz aí, vocês vão lá conferir também. Eu falo um pouquinho mais ou menos como era aquela época, porque em seguida, aquilo aconteceu com 13 anos. E em seguida, com 14 anos, foi quando eu conheci a congregação cristã no Brasil. Só para deixar bem claro, eu não vim aqui para fazer crítica, eu não tenho nada de mal para falar da congregação. Tudo começou pelo meu irmão mais velho. Nós somos em 4 irmãos, então eu tenho um irmão mais velho, depois vem a minha irmã, um outro irmão que a gente tem pouquíssimo tempo pouquíssima diferença de idade, e aí veio eu, a raspa do tacho. Então, o meu irmão mais velho começou, ele é músico, ele toca instrumentos de corda, assim, ele tem desde violino, começou com violino, mas hoje ele tem viola, violoncelo. Então ele é expert em instrumentos de corda. E o meu outro irmão que toca trompete. Ele começou aí, esse meu outro irmão que tem a idade próxima à minha, ele tava numa fase assim de adolescência que ele saía, ia pra noitada, tava começando a fumar. Então assim, já tava entrando numa fase um pouco preocupante, né? Essa fase é bem complicada, a gente sabe. E ele começou aí também, que foi muito bom para ele, com certeza. E um dia, os dois estavam conversando e eu comecei a prestar atenção ali. Imagina, uma menina de 14 anos, naquela fase de descobertas, né? Então, mas eu sempre fui muito, apesar de não ser evangélica até então, eu sempre fui muito crente, né? Porque quando a gente fala crente, a gente não fala do evangélico. Muitas pessoas chamam o evangélico de crente, mas o crente é aquele que crê. Então eu sempre fui uma menina muito, não vou dizer religiosa, mas eu sempre fui muito espiritualista, eu sempre fui muito, eu sempre pensei muito em qual seria o caminho correto a se seguir, mesmo novinha. Me perdi um pouco aí nas palavras, mas enfim, acho que deu para entender. E eles estavam conversando algumas coisas sobre salvação, tá? Eu comecei a ouvir aquela conversa deles, e aí eu me interessei e falei, gente, precisa de tudo isso para entrar no céu, sério? Eu lembro como se fosse hoje a curiosidade que eu tive. E aí eles começaram a falar várias coisas para mim que seria o evangelizar, né? Eles estavam me apresentando a graça de Deus. Então, eu quis ir na igreja, eu peguei uma saia da minha mãe e eu fui com uma amiga minha. E quando eu entrei, a primeira impressão que eu acho que qualquer pessoa tem quando entra na congregação meu Deus, que coisa mais linda, que paz, que lugar maravilhoso, assim. As irmãs de véu, separada, irmã de um lado, irmão do outro. E os hinos, gente. Eu não sou mais da congregação, como vocês viram aí no título, mas todos os dias eu me sento aqui e eu louvo a Deus com os hinos, porque não é porque eu não estou mais lá que eu não posso mais louvar a Deus. Enfim. Então, eu amo tocar, eu amo cantar. E eu não toco outra coisa, são só os hinos. Esse primeiro dia eu fiquei já encantada e eu lembro que eu pensei, é aqui que eu vou ficar. Um ano depois eu já comecei, um ano depois eu me batizei. Na Central de Tiradentes, eu acho que eu me batizei. Quem é de São Paulo conhece. E comecei a estudar música. No mesmo ano que eu entrei na igreja, eu já comecei a estudar música. E eu fiz o teste certinho nos anos consecutivos, então com 3 anos eu já estava oficializada. Como que foi esse processo? Acho que quem é desse tempo vai me entender
começo dos anos 2000, por ali, sabe? Final da década de 90, começo dos anos 2000. Foi uma fase muito, muito boa da minha vida. Eu sinto, sim, saudade desse tempo, porque a gente tinha um grupinho de amigos, assim, os amigos que eram amigos dos meus irmãos, que eram meus amigos, que estavam sempre em casa, e a gente ia fazer visita juntos. Naquele tempo a gente ficava na porta da igreja conversando até tarde. Era muito gostoso mesmo. E aí o que que aconteceu? Foram passando os anos, né? E eu tinha muitas dúvidas, assim, eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E algumas coisas eu ia perguntar para o cooperador e eu não tinha uma resposta, deixando bem claro que eu não estou aqui para julgar a igreja. Eu estou aqui para contar para vocês por que que eu saí, por que que eu fui me afastando. Eu tinha muitas dúvidas que eu não obtinha uma resposta que eu falasse assim, ah tá, entendi. Então com isso eu comecei a analisar, a estudar outras coisas, mas eu acho que o ponto mesmo ali de eu sair foi na época que eu entrei na faculdade. Infelizmente, algumas pessoas crescem e não precisam passar por certas experiências na vida para poder evoluir, para poder se desenvolver, para poder criar uma maturidade. Algumas pessoas passam por isso na adolescência e outras vão até aí seus 30, 40 anos ainda descobrindo a vida, né? Eu fui uma pessoa que eu passei a adolescência dentro da igreja e chegou o momento da curiosidade. Ai, gente, meu celular descarregou, espero não ter perdido o fio da meada. Eu tava empolgada aqui falando, o celular descarregou não, ficou sem espaço. Então vamos lá, eu estava falando que eu fui uma dessas pessoas que precisou conhecer algumas coisas lá fora para poder... não sei nem explicar, né, gente? Eu acho que é de cada um isso, né? Mas eu entrei na faculdade, né? Pra quem não sabe, eu fiz enfermagem e depois vai ser o próximo vídeo que eu vou falar sobre esse período da faculdade. Então eu vou parar aí, mas aí eu vou explicar mais ou menos o que começou a acontecer. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter curiosidade. Então eu comecei a sair com a minha irmã para uma ou outra baladinha, porque eu queria saber como era. Então foi aí que eu comecei a me desligar um pouco. As coisas já começaram a mudar nessa época. A maioria dos nossos amigos foram casando, foram indo embora. O nosso grupinho ali, a mocidade, foi se desfazendo um pouco, né? Meus irmãos têm os amigos deles até hoje. Eu tinha duas amigas muito especiais para mim, que eram a Rosângela e a Rosimeire. A gente continuou ali a amizade, mas eu comecei a enxergar outras coisas, né? Eu vou deixar passando aí, vou colocar aqui ou aqui, não sei, umas fotos deve estar balançando um pouco a imagem, que é o meu tripézinho aqui. Eu vou deixar passando, vou colocar umas fotos aqui ou aqui dessa época que eu era da igreja. Eu tinha um cabelo comprido, assim, eu não cortava as pontas do meu cabelo. Antes de entrar nessa fase aí, eu me perdi de novo porque o celular travou aqui de novo, ficou sem espaço de novo. Nesse tempo, eu sei que hoje tá tudo diferente e eu não tô julgando a forma como as coisas estão hoje, como a mocidade tá hoje, como as irmãs estão hoje, não estou julgando. Mas esse tempo que eu ainda ia pra igreja, a gente não pintava as unhas, a gente não usava maquiagem, não usava brinco. Tô falando isso pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu ali. Não pintava cabelo, nada disso, tá? Nesse tempo que eu congregava, vaidade zero. Não existia, pelo menos na minha região. Não sei como que tá hoje, né? Eu esqueci até de comentar. A gente tinha as roupas, assim, desenhava os modelos das roupas que a gente queria usar. Era saia godê, prateada, dourada, os vestidos com muita renda, gripe, organza. Era muito legal, assim, sabe? Era um verdadeiro desfile, assim, e tudo muito assim, a saia bem comprida, tudo muito decente, mas a gente gostava muito disso, sabe? De usar um salto alto.
Muito legal, assim, eu lembro disso, assim, que eu desenhava as minhas roupas, levava pra costureira fazer e eu podia inventar o que eu quisesse, o modelo da roupa da Barbie, isso era muito legal. Eu não sei se tá assim ainda hoje, né? Mas era muito legal, assim, a gente éramos todas estilistas, sabe? Porque a gente desenhava os nossos modelos. Como eu tava falando aí, eu morava em Poá, né? Meus pais moram em Poá ainda. E vim fazer faculdade aqui em São Paulo, eu estudei na São Camilo, da Pompeia. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vir para São Paulo e comecei a ficar assim. Aí muitas pessoas podem falar, ai, porque é fraco, porque desviou, não era para ter desviado, porque quando tá na graça de verdade, a pessoa não olha outras coisas. Cada um pode pensar o que quiser, mas eu acho que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, eu tive que estar na igreja, hoje eu não estou, trago muitas coisas boas de lá, mas peraí que eu já vou concluir, vamos lá, porque senão eu vou já pro final e não termino aqui essa parte. O que aconteceu? Eu comecei a ir para a faculdade, eu comecei a andar com várias pessoas, a conhecer pessoas de São Paulo, tal. Comecei e também nessa época que eu comecei a sair com a minha irmã, eu arrumei um namorado que não era da igreja. Foi muito difícil para mim ele entender que eu não podia fazer nada antes do casamento, acho que vocês vão entender. E ele não era da igreja, eu tentei levar ele para a igreja, mas ele não quis ficar. Então foi muito difícil, mas eu insisti nisso e ele começou a insistir que eu usasse calça, que eu fizesse uma maquiagem e tal. Eu, claro, né? Eu na época novinha, eu tinha 19, 20 anos, como se eu tivesse, como se eu fosse uma adolescente, né? Claro que hoje em dia eu jamais ia aceitar que um homem decidisse o que eu vestir ou o que eu usar, a maneira de eu me comportar. Mas enfim, juntando isso com a faculdade, eu quis começar a usar calça, eu quis começar a usar brinco. E o que eu fazia? Eu colocava tudo dentro da mochila, uma calça jeans, o brinco. E quando eu chegava, eu ia de trem para a faculdade. Quando eu descia na estação, que era a estação Água Branca, eu ia me trocar, ou eu corria, entrava na faculdade, ia pro banheiro e me trocava, colocava a calça e o brinco. Na hora de voltar para casa, quando eu chegava em Poá, o desespero, o medo de alguém me ver daquele jeito, eu organista, tal, eu tirava tudo e me vestia de acordo com o exigido. E um dia uma amiga minha falou assim pra mim, nossa, mas como você é hipócrita, não? Aí eu, nossa, por que você tá falando isso pra mim? Você tá servindo quem? Quem que você serve? Deus ou a igreja? Não, porque Deus tá vendo você aqui agora de calça e brinco. A igreja não tá vendo, mas Deus tá vendo. Eu até me arrepio, gente, porque assim, quando ela falou isso, foi que eu comecei a refletir. Falei, é verdade. Eu gosto muito da igreja, mas eu tô olhando outros caminhos, tô querendo fazer outras coisas. E ali, a partir do momento que eu comecei a querer fazer outras coisas, eu já parei de tocar. Eu recebi uma visita na minha casa do cooperador de jovens com a mocidade, muito antes de eu parar mesmo. O irmão me pediu perdão, não tinha motivo, não tinha o porquê dele me pedir perdão, mas ele me pediu perdão. Mas depois que eu parei de vez, não que ninguém tivesse que ir lá em casa me abraçar e falar volta pra igreja. Só estou contando, relatando como que foi. Então, quando eu parei de vez, não, eu não recebi nenhuma visita, ninguém nunca me perguntou por que eu parei de ir, eu nunca fui lá e entreguei meu ministério, eu simplesmente parei de ir. Foi assim que aconteceu. Parei de ir de vez e fiquei um bom tempo ainda usando saia, né? Não me sentia bem para colocar uma calça comprida e tal. Então, essa parte da faculdade, eu vou falar em um próximo vídeo, como que foi esse período da faculdade. Porque aí vocês imaginam, né? Eu posso dizer pra vocês que foi quando eu... Acho que tá cortando um pouco ali minha cabeça. Que foi quando eu vivi a minha adolescência, foi nesse período da faculdade. Foi quando eu realmente fui conhecer, entender um pouco do que era o lá fora, né? Eu acho que hoje em dia, pelo que eu observo, porque naquele tempo, tudo bem, a internet veio aí, a tecnologia veio aí pra ajudar,
tem ajudado as pessoas. Eu vejo minha mãe e meu irmão assistindo culto online, cheguei a assistir também culto online, mas naquele tempo não se fazia divulgação, não se falava em nada, era tudo muito ali, e eu admirava muito isso na congregação, sempre tive muito orgulho de falar isso. Eu não sei como que tá agora, pelo que eu vejo, né, tá um pouco diferente. Quem sou eu hoje? Muitas pessoas podem até falar assim, mas você senta, você toca, você é desviada, você é uma desviada, você não tá mais na igreja, você toca sem véu. Gente, tá complicado aqui esse tripé, viu? Quem sou eu hoje? Porque eu saí da igreja, eu acho que tá respondido, né? Por que eu saí da igreja? Agora, Lid, você voltaria para a igreja? Você tem vontade de voltar? Não. Hoje eu tenho uma cabeça diferente, não vem ao caso, eu não vou falar para vocês o que eu penso hoje. Nossa, eu devia falar, né? Tá fazendo um vídeo falando, fala tudo logo. Mas eu não vejo o porquê de eu falar quais são as minhas crenças hoje. Creio em Deus. Graças a Deus, eu tô muito bem. Descobri várias outras coisas que me fizeram ser uma pessoa cada vez melhor. Mas eu não tenho, gente, o que falar. Se eu for pra falar assim, eu vi muitos vídeos das pessoas comentando e eu não tô sendo hipócrita, como minha amiga disse pra mim. Eu não tô com medo de falar alguma coisa contra e alguém me atacar. Não, eu não tenho mesmo o que falar. Quando você sai da igreja, as pessoas te viram a cara? Viram. E tem as pessoas que continuam te abraçando, que te encontram. Algumas pessoas falam assim, volta, irmã, Deus te ama. Mas assim, eu sei que Deus me ama. E não é porque eu tô em outros caminhos que ele deixou de me amar. Então, assim, algumas pessoas falam isso, algumas pessoas te saúdam normal, tem pessoas que te viram a cara literalmente. Eu acho que isso em todos os lugares. Agora, eu falar alguma coisa, eu não tenho realmente que falar, muito pelo contrário. Eu acho que muito do que eu sou hoje, apesar de tudo que eu passei, que eu vou contar pra vocês depois, tudo que eu precisei passar, infelizmente, eu sou uma pessoa que eu trago muito do que eu vivi na minha adolescência. Acho que foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje, para eu ter a fé que eu tenho. Eu sou grata à congregação, né? Eu costumo falar eu costumo, quando eu tô limpando, fazendo faxina, alguma coisa, eu não ouço música, eu ouço hinos. Eu sento aqui, eu toco, eu louvo a Deus, eu não gosto de tocar outra coisa, só os hinos. A minha mãe e os meus irmãos permanecem. E também uma coisa que eu queria falar era o meu hino preferido, gente, que agora o hinário é novo, quem for das antigas vai lembrar do hino 174, Vós na Verdade Chorareis. Foi um hino que eu ouvi muito, chorei muito ouvindo ele na igreja, e eu não era aquela adolescente que... Eu era muito, gente, muito fervorosa, essa é a palavra, muito assim, sabe? Eu lembro quando Deus me selou com a promessa, eu lembro de várias coisas, eu tava lá dentro, eu dava glória a Deus o tempo todo, até hoje, sabe? Eu era uma adolescente bem fervorosa, então muito disso, muito do que eu sou hoje, eu agradeço a esse período que eu passei na igreja. E hoje, a Lid de hoje tem outra cabeça, mas tenho fé. Eu paro para pensar no nosso Senhor Jesus Cristo e eu me emociono de pensar que Ele é o nosso Salvador, o que Ele fez por nós, né? Procuro sempre estar passando pro Arthur, os filhos, sempre agradecer, nunca reclamar da vida, nunca reclamar de nada, sempre agradecer. E acho que é isso, gente, que eu tenho para falar. Vou colocar um trechinho aí, eu tocando. Esse dia eu tava tocando esse hino para mandei para minha mãe, mandei para os meus irmãos. Eu gosto muito desse hino, gosto do 174 também, mas eu gosto muito desse também. Vou colocar um trechinho aí.
Então é isso, gente. Eu realmente não tenho o que falar. Foi uma experiência muito boa. Só que hoje eu segui outros caminhos. Estou muito bem, graças a Deus. Tenho muita fé em Deus. Sei que Deus está sempre do meu lado. E foi muito importante para mim ter passado esse tempo na igreja. Então, o vídeo de hoje é isso. No próximo vídeo, a gente segue aí com o período da faculdade. Um beijo, miguxas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.